Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo Clia, que é o nosso espaço para falar de psicologia, saúde e educação. Eu sou Ana Paula Magosso, psicóloga e diretora da Clia, e hoje eu convido uma pessoa muito especial, que é o Prosperino. O Prosperino ele é um pai atípico e também muito envolvido com palestras e projetos políticos que apoiam a causa. Prosperino, seja muito bem-vindo ao Papo Clia. Obrigado, Ana. Muito obrigado aí por esse convite. É um privilégio estar aqui com vocês. E o meu desejo é que, no desenrolar da nossa conversa, a gente consiga criar o máximo aí de boas informações, gerando novas esperanças, principalmente no coraçãozinho aí dos pais, das mães de autistas, assim como eu sou pai de um autista. Que a esperança seja renovada aí nos nossos corações, o brilho volte aos nossos olhos e a gente consiga prosseguir no dia a dia desafiador da paternidade e da maternidade atípica. Gratidão. Sim, amém. E é esse mesmo nosso objetivo, Prosperino. Nós sabemos que enfrentamos muitos desafios, sendo pais ou cuidadores de pessoas atípicas, com uma sobrecarga muito grande, tanto emocional quanto física, e todo o contexto social que muitas vezes é adverso, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua história com seu filho, como foi para você, né, como pai, receber esse diagnóstico. Tá bem. Eu tenho 2 filhos, tenho o Abner, de 18 anos, e tenho o Lucas, atualmente com 10 anos. O Lucas, desde pequenininho, desde bebê, nós já percebíamos nele algumas atitudes que apontavam para uma criança autista. Mas até então, a gente ficava naquela meio que, vamos esperar para ver o que vai acontecer lá na frente. E meio que negando essa questão. E fomos levando, empurrando com a barriga e deixando o tempo passar. Aos 6 anos, o Lucas foi laudado com TOD e TDAH. E aí, faltou bem pouquinho para ser laudado com TEA. Nós ficamos meio que aliviados pelo fato de não ter sido laudado com autismo e fomos tratando o Lucas, a partir de então, com os laudos somente como TOD e TDAH. Por um bom tempo, nós tivemos bons resultados, depois nós percebemos que foi meio que tendo uma regressão. E aí, a médica, na época do Lucas, ela ia trocando os medicamentos, e isso foi até quase os 10 anos, porque nós tivemos o laudo do Lucas no ano passado, de TEA, quando ele tinha 9 anos ainda, no mês de agosto, mas ele faz 10 em dezembro. Então, deste tempo dos 6 anos, nós tivemos aí um ano e meio de tranquilidade. Depois entramos num momento de um caos total, porque o Lucas tinha várias crises, tinha dias que ele tinha 6 crises por dia. Só que a médica do Lucas, ela era meio que negacionista no sentido do TEA. E ela dizia que não, vamos trocar o remédio, vamos tentar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí nós fomos indicados para um outro médico que, ao examinar o Lucas e fazer toda a avaliação que ele tinha que fazer, ele laudou o Lucas com TEA. E aí, para nós, naquele momento, foi um mix de emoções, eu digo, né? Ao mesmo tempo que nós ficamos tranquilos no sentido, puxa, agora nós sabemos melhor o que é e vamos tratar como é. Ao mesmo tempo, nós ficamos preocupados pensando como vai ser o futuro, como é que vai ser agora. E aí começou o nosso maior desafio, tratar o Lucas agora como uma criança de fato autista. E há 2 meses, nós recebemos também um laudo de deficiência intelectual, ou déficit intelectual. Então, o Lucas, eu costumo dizer que ele é um combo, né? Ele é TOD, TDAH, autismo e DI. E aí, para nós, quando nós pegamos o resultado, como eu disse, foi esse mix de emoções. Mas, ao mesmo tempo,
nós precisamos encarar a realidade de frente. Não tem o que fazer a não ser aceitar e procurar agora criar mecanismos para que o Lucas possa ter uma melhor qualidade de vida. E a partir daí foi que nós começamos a procurar informações, procurar auxílio, procurar ajuda. E aí, do mês de agosto do ano passado, até aqui, a nossa vida mudou muito. Eu imagino. E realmente, eu penso que o maior medo, né? E penso isso por conta dos relatos de outros familiares, de outras mães e pais que a gente escuta, né? O momento de diagnóstico é muito marcado por esse medo mesmo, né, Prosperino? Do que vai ser do meu filho no futuro, né? Porque nós sabemos que não somos eternos e isso é uma angústia que mora no coração de cada pai e mãe, né? Acho que é a maior das angústias mesmo. E me conta uma coisa, dentro dessa jornada toda que você comentou, qual foi o momento que nasceu o movimento Inclusão Real? Então, o movimento Inclusão Real, que é o MIR, ele nasce de uma necessidade que eu encontrei de ajuda, principalmente para as famílias atípicas. Por quê? Nós começamos a tratar o Lucas e daí começamos a entender melhor o mundo da família atípica, o mundo do autismo. Os tratamentos do Lucas começamos a ver alguns resultados, pequenos resultados, mas percebemos que nós, como pais e como família, nós estávamos totalmente desestruturados, quebrados, cansados, sobrecarregados. E aí eu fui buscar algum tipo de ajuda para mim e para minha família, para reconstruir aquilo que estava quebrado devido à pressão do autismo, porque a pressão é muito alta. Talvez todas as famílias atípicas que estão nos assistindo agora, elas vão dizer que na vida delas também é assim. A desestruturação familiar, as lutas no casamento, as lutas com o relacionamento com os outros filhos, porque os outros filhos acabam ficando meio que sem cuidado, porque nós acabamos focando muito o nosso cuidado na criança atípica. E aí eu fui buscar ajuda e não encontrei nada que fosse muito diferente do que eu já há 20 anos cuidando de pessoas, gestão de pessoas, eu já fazia e já entregava. Então aí eu comecei a pensar o que eu vou fazer, porque eu procurar ajuda daquilo que eu já dava, eu particularmente entendi que eu ia ter muita dificuldade de receber. E aí eu comecei a criar ferramentas minhas. E quando eu fui procurar mais a fundo cuidado para com os pais atípicos, eu percebi que praticamente não tem nada. E aí veio a ideia de começar o MIR, Movimento Inclusão Real, que tem como finalidade principal trazer informação para os pais atípicos e futuramente criar salas de relacionamento entre pais atípicos e também pontos terapêuticos para pais e mães atípicos, como eu, porque isso dificilmente se encontra hoje. Eu, pelo menos, procurei muito e não encontrei. Na região do ABC, na Grande São Paulo, eu não encontrei esses pontos de ajuda para pais. E aí nasce o MIR com essa finalidade. Nossa, que bacana. E é bem isso mesmo. A gente não tem uma estrutura focada na família. E eu acho importante essa sua fala, Prosperino, não só para as outras famílias atípicas, né? Mas para as famílias que não têm filho atípico também, para que eles compreendam, né, a dificuldade, os desafios que são enfrentados e tenham um pouco mais de compreensão e consideração quando encontram com crianças e famílias atípicas em lugares públicos, como supermercados, como parques, shoppings, né? E esses olhares, eles acabam se transformando em olhares de julgamento com olhares de compreensão e ajuda, né? Porque realmente é uma vivência muito solitária,
né? É uma experiência muito solitária. Você tem um e-book contando toda essa história, é isso? O e-book, ele nasce também de um entendimento, porque eu comecei a criar algumas ferramentas minhas, pessoais, no dia a dia com o Lucas. Por quê? No mês de agosto do ano passado, de 2024, quando nós entendemos que agora nós tínhamos uma realidade com o nosso filho e que tínhamos que dedicar maior atenção agora para ele, devido ao autismo, nós entramos num acordo. E aí eu decidi parar toda a minha vida para cuidar do Lucas. Então eu dei fim em todos os meus projetos de mais de 20 anos para cuidar exclusivamente do Lucas, para que a gente pudesse ter, num tempo mais rápido, como que eu posso dizer? Para que nós pudéssemos ter, num tempo mais rápido, resultados mais eficientes na vida do Lucas. E aí, quando eu parei a minha vida, eu comecei a criar ferramentas, porque eu procurava algumas ferramentas para tentar lidar com os desafios da paternidade atípica, porque para mim era novo. Muitos dos comportamentos que eu tinha com o Lucas antes do diagnóstico, eu comecei a me policiar para não tê-los, entendendo que muitas das atitudes dele era devido ao diagnóstico. E aí eu precisei começar a me policiar e começar a mudar os meus comportamentos, entendendo que a mudança dos meus comportamentos com o Lucas seria também parte da terapia dele para melhora da sua qualidade de vida. E aí eu comecei a criar ferramentas e destas ferramentas nasceu a ideia de ajudar outros pais e mães, trazendo um pouco do meu dia a dia. Então, no e-book Pai Atípico Sim Senhor, tem um pouco do meu dia a dia com o Lucas, alguns desafios, algumas vitórias, algumas frustrações, para que outros pais possam, talvez, se identificando, também nascer novamente a esperança neles de que eles vão vencer, de que eles vão ter realidades positivas também com seus filhos e de que eles podem acreditar que se eles potencializarem os seus filhos, principalmente no hiperfoco deles, eles vão ter uma melhor qualidade de vida e eles vão ser pessoas bem-sucedidas tanto quanto uma criança que não é atípica. Que bacana. E isso é tão importante, Prosperino, porque a gente vê, nós temos mais de 200 famílias, né, com crianças atípicas aqui na CLIA. E muitas delas a gente percebe essa falta de esperança e esse cansaço, né, no lutar. Quando a gente fala de cuidados, né, com os pais, a gente percebe também uma adesão muito baixa, porque eles estão tão cansados que é como se eles não tivessem nem energia, né, para participar das iniciativas de apoio. E isso está falando é muito bacana, né, de dividir tanto os sucessos como os fracassos, porque isso faz parte da vida de todo mundo, né? A gente encontrar coisas que dá certo, coisas que não dá certo, e vamos buscar de novo. Então, eu entendo que isso é um e-book muito valioso para que as outras famílias tenham acesso mesmo, né? Que bacana essa sua iniciativa. Esse conteúdo prático, esse conteúdo de autorrelato, né? Ele é muito, muito importante para a gente ver que a gente não está sozinho, né? Nessa jornada. Sim. E me conta uma coisa. Oi, desculpa, pode falar. É importante para o pai e a mãe atípico procurar, de alguma forma, encontrar condições de fazer com que a sua dor se torne um combustível para que ele avance. Porque eu cheguei num momento da minha vida que eu ou colocava esse combustível para me colocar para frente ou me tocava fogo com o combustível, entendeu? Sim. Porque a pressão é muito grande. Então, assim, a minha sugestão para os pais e para as mães, com toda a dificuldade que eles vivem, porque eu também vivo as minhas dificuldades com o Lucas, é que eles possam, de alguma maneira, procurar focar a energia da sua dor para que eles avancem, para que eles não retrocedam, para que eles olhem para o alto e acreditem que eles vão conseguir também. Se eu estou conseguindo, eles também vão conseguir.
Sim, eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida disso. A gente tem visto aqui, Prosperino, o quanto uma aproximação da família, né, e uma orientação parental mais próxima, onde você consegue que a família se envolva mais no tratamento, aprenda mais essas estratégias, né, que você está colocando de mudança do próprio comportamento para poder auxiliar na aprendizagem do filho, isso faz muita diferença, porque a gente parte do princípio que a criança típica, ela é tão capaz de aprender quanto uma criança típica. O que muda é a forma de ensinar e o ritmo que ela vai aprender, né? Então, se a gente consegue ter os pais junto nessa jornada, para que eles aprendam a partir do que a gente também vai descobrindo do filho, porque cada criança é única, né? Esses caminhos de aprendizagem, eles conseguem aplicar isso em casa, isso facilita muito a qualidade de vida da família, né? E essa é uma dificuldade que eu percebo muito grande nas famílias, essa integração a essas estratégias mesmo, né, comportamentais. Na sua visão, né, que outras dificuldades que você percebe que são enfrentadas por essas famílias? Olha, uma das dificuldades da grande maioria é a questão econômica, porque o padrão de vida, geralmente depois do diagnóstico, ele vai ser abalado. Porque hoje nós vivemos numa sociedade onde a grande maioria, o pai e a mãe precisam trabalhar para trazer o sustento para sua família. A grande maioria do Brasil, essa é a realidade. Então, já começa de que, geralmente, na maior parte das famílias, ou o pai ou a mãe vai ter que parar para tentar ter um resultado melhor na vida do seu filho. E isso vai abalar a vida econômica. Outra coisa que é abalada é o casamento, a relação conjugal. Porque até que o pai e a mãe consigam entrar numa sinergia de pensamento, de como vai tratar os comportamentos do filho, há muita discordância. Porque um pensa que é certo de uma forma, o outro pensa que é certo de outra forma, e aí o casamento começa a ser minado. Fora isso, a relação com os outros filhos. Porque quando existem outros filhos, geralmente os pais agora começam a ficar muito focados na criança atípica, ou no jovem, no adolescente, e os outros filhos ficam meio que abandonados. E aí começa a ter problema também na relação pais e filhos. Eu vejo que uma das maiores dificuldades é a falta de informação. Porque com o mínimo de informação, essas questões que eu coloquei aqui, que são muito rotineiras na vida das famílias atípicas e muito pouco comentadas, porque comenta-se muitas outras coisas, principalmente relacionado à desregulação das crianças. Mas esses pontos que eu coloquei são muito pouco comentados, mas são reais em 90% das famílias atípicas. E a falta de informação mínima, muitas vezes, gera problemas ainda maiores. E aí vem a ruptura do casamento, vem as questões que vão influenciar ainda mais na piora da criança, do casal, que influencia em toda a família. Hoje, se você pegar, você vai perceber que talvez 70% dos casamentos, eles são interrompidos. E, pasme, 90% desses 70% dos casamentos rompidos, os pais dão no pé e não querem mais saber, nem sequer de voltar para ajudar a mãe no cuidado da criança. Esse é um dado real e uma necessidade de mudança. Por quê? A ausência da paternidade, seja no autista menino ou menina, vai influenciar muito, muito no não aperfeiçoamento do tratamento dessa criança. Então, nós temos aí um grande problema, tanto para tratar o autismo no Brasil, mas principalmente para trazer
uma solução prática, urgente, imediata para o cuidado das famílias e para a restauração de muitos casamentos que ainda acredito que podem ser restaurados. Sim, e isso é um grande desafio, porque infelizmente a gente não tem. O que você falou, o tratamento é custoso, né? A maioria vai para planos de saúde, né? E ficam nessa dependência. A gente vê hoje os planos de saúde restringindo cada vez mais o acesso ao tratamento e o não cuidado com as famílias. Eu vou dividir uma experiência que nós tivemos na CLIA. Nós recebemos de outras mães a preocupação de uma mãe com risco de suicídio, né? E nós, nessa situação, né? Uma mãe sozinha, tendo que lidar com tudo. E nós entramos em contato com a operadora pedindo, né? Alguma alteração no tratamento da criança para que fosse em casa, pedindo apoio para a mãe. A resposta da operadora foi: passa o nosso telefone que é a mãe que tem que entrar em contato. Eu falei: você não está entendendo, ela não tem condição de entrar em contato, né? E foi isso que eles fizeram, né? Hoje, o que nós estamos fazendo, e vou te contar aí de primeira mão, porque a gente vai lançar efetivamente essa semana, a gente está conseguindo separar alguns profissionais para poder oferecer psicoterapia para as famílias e para os casais, né? A um preço bem reduzido, bem acessível, para que a gente aumente aí o apoio justamente para isso, para que as famílias possam ter informação e se compreender como a principal rede de apoio mútuo, né? Porque o pai e a mãe é quem de início estão ali um para o outro. E aí, a partir disso, é que a informação vai indo para a família estendida e a gente vai tentando ampliar essa rede de apoio, porque a gente vê realmente a importância disso, né? Agora, além da rede de apoio familiar, a gente precisa começar a pensar, né, numa rede de apoio pública mesmo, né? E aí eu queria que você me falasse um pouco assim, o que você gostaria que a sociedade e o poder público compreendessem sobre o que significa ser pai, ser mãe de uma criança, adolescente, adulto neurodivergente? E que tipo de apoio, né, que vocês precisariam da rede pública? Primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é que os políticos que estão nos escutando agora, eles entendam que não basta só estudar algumas nomenclaturas do mundo neurodivergente e chegar numa plenária achando que está falando bonito, porque eles vão acabar se queimando politicamente. É muito difícil quem não vive na pele a realidade do autismo saber como é. Então, a minha sugestão aos políticos que querem levantar essa bandeira e dizer que vão realmente fazer alguma coisa, primeiro, comece a se reunir com famílias atípicas. Contrate para sua equipe pais e mães de autistas e coloque-os para cuidar para você dos projetos, porque eles vão ter íntima compaixão, eles vão sentir a dor neles para trazer projetos eficazes, eficientes para as famílias atípicas, porque senão vai ficar só no blá blá blá, na conversa fiada, e nós não vamos ter avanço. O poder público tem feito a sua parte. Sempre sabemos que vai haver necessidade de melhorar. Hoje há muitos locais, né, muitos equipamentos, o poder público chama os locais de equipamentos. Há muitos equipamentos lindos, maravilhosos, mas que não tem pessoas para tocar o equipamento. Então não há produtividade, não há eficiência, não há um resultado real lá na outra ponta da corda, que são as famílias atípicas. Então, o poder público precisa melhorar muito. Primeiro, ter empatia verdadeira e entender que hoje a questão do autismo e da neurodivergência é uma situação de urgência, de extrema urgência, porque nos próximos 5 anos nós vamos ter
uma grande porcentagem, e eu quero chegar nos 90% das famílias brasileiras com o caso de autismo, se não dentro da sua própria casa, no rol mais próximo da sua família. Então, a tendência é isso só aumentar. Se o poder público não entender que a questão da neurodivergência, a questão das causas, não só do autismo, mas de outras síndromes, de outros espectros, é uma realidade atual, nós vamos ter um país em um caos daqui 5 anos. Então, é hora do poder público se organizar e olhar essa realidade tanto quanto olha e fala da segurança, da saúde, da educação, trazer isso como uma pauta importante e necessária. Eu vejo muita gente com boas intenções, mas é como eu disse, se você não vive na pele, é muito difícil você romper o lugar das boas intenções. E como dizia minha avó, de boas intenções o inferno está cheio, né? Sim, está. Só querer não vale, né? A gente tem que efetivar mesmo. Tem que efetivar. E é uma luta, Prosperino. Eu acho que a gente precisa ir, né? E fazendo essa conscientização mesmo, e contato com aqueles que colocam essa pauta para se eleger, para que, de fato, as verbas elas sejam canalizadas para aquilo que efetivamente ajuda a família, e não algo que fica ali só para inglês ver, né? Entre aspas. É isso aí. Bom, a gente está caminhando para o final, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para os pais e mães que eventualmente estejam nos assistindo e que acabaram de receber um diagnóstico e estão se deparando com aqueles sentimentos de medo, de insegurança e de desesperança. Bom, a minha mensagem é: não perca a sua esperança. Você vai enfrentar grandes desafios, você vai se sentir solitário, largado, abandonado. Você vai se deparar com um universo de dificuldades novas, talvez todos os dias, mas eu garanto para você que se você não desistir, se você for resiliente, se você focar em vencer essas adversidades, pouco a pouco você vai aprendendo a lidar com elas e vai vencendo uma, a ponto de você começar a festejar e glorificar os pequenos avanços como grandes vitórias. Isso tem sido o meu combustível diário, ter esta esperança. E eu tenho vencido cada dia da minha paternidade atípica. É fácil? Obviamente que não. Também não vai ser para você, como não é para mim. Mas se eu estou conseguindo, eu garanto que você também vai conseguir. Conte comigo, me procure. Estou aqui para me juntar com você, para nos unirmos em favor de uma melhor qualidade de vida dos nossos filhos e também de uma melhor qualidade de vida de nós, pais atípicos. Restauração da família. Essa é a minha missão. Estou aqui de pronto para te atender, para te ajudar e dizer para você, continua acreditando, porque há esperança sim. Que linda essa mensagem, Prosperino. Eu espero de coração que alcance outras famílias, né? Que conecte vocês, para que vocês possam aí, de fato, cada vez mais formando mesmo uma força, né, em favor da família e do desenvolvimento das crianças. Eu queria muito agradecer a sua presença, né, e também de quem está nos assistindo. Eu acho que esse é um tema muito relevante e que a gente ainda precisa voltar para ele muitas vezes. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente, Prosperino. Valeu, minha gratidão e sempre as ordens aí, quando vocês precisarem, pode contar comigo. Obrigada. E para você que está nos assistindo e quer saber um pouquinho mais sobre os nossos serviços, pode acessar o nosso site www.cliapsicologia.com.br e as nossas redes sociais, @cliapsicologia. Nós temos sede em Santo André, Piracicaba e Campinas, né? E estamos à disposição
também para poder ajudar na conexão de vocês aí com o Prosperino. Um forte abraço a todos. Até mais.